Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-sociológica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra A Sociedade do Cansaço, do filósofo e teórico cultural sul-coreano Byung-Chul Han. Sem mais então, passemos a palavra a Byung-Chul Han nos fragmentos iniciais da sua obra A Sociedade do Cansaço. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Será, gente? Olha só o que o Byung-Chul Han está dizendo. Não vivemos numa época viral, mas pensemos aqui. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Esse livro é de 2010, hein? Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou síndrome de burnout, SB, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. O século passado foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo ou inimigo, ou entre próprio e estranho. Mesmo a Guerra Fria seguia esse esquema imunológico. O próprio paradigma imunológico do século passado foi integralmente dominado pelo vocabulário dessa guerra, por um dispositivo francamente militar. A ação imunológica é definida como ataque e defesa. Nesse dispositivo imunológico, que ultrapassou o campo biológico, adentrando no campo em todo o âmbito social, ali foi inscrita uma cegueira. Pela defesa, afasta-se tudo o que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude de sua alteridade. Nesses últimos tempos, têm surgido diversos discursos sociais que se servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos. Todavia, a atualidade do discurso imunológico não pode ser interpretada como sinal de que a organização da sociedade de hoje seria uma época mais imunológica do que qualquer outra. O fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão, muitas vezes, é sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, já desde algum tempo, vai se delineando uma mudança de paradigma. O fim da Guerra Fria ocorreu precisamente no curso dessa mudança de paradigma. Hoje, a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. A diferença pós-imunológica, sim, a diferença pós-moderna já não faz adoecer. Em nível imunológico,
ela é o mesmo. Falta a diferença, de certo modo, o aguilhão da estranheza, que provocaria uma violenta reação imunológica. Também a estranheza se neutraliza numa fórmula de consumo. O estranho cede lugar ao exótico. O tourist viaja para visitá-lo. O turista ou o consumidor já não é mais um sujeito imunológico. Dessa forma, também Roberto Esposito coloca uma falsa hipótese na base de sua teoria da Immunitas, ao afirmar, abre aspas aqui, gente, em qualquer dia do último ano, podemos ler o relato nos jornais, talvez até na mesma página, a respeito de diversos acontecimentos. O que tem em comum entre si fenômenos como a luta contra o surto de uma nova epidemia, a resistência contra o pedido de extradição de um chefe de Estado estrangeiro acusado de violação dos direitos humanos, o reforço das barreiras contra a imigração ilegal e as estratégias para neutralizar o ataque dos vírus de computador mais recentes. Nada, na medida em que os interpretamos dentro de seus respectivos âmbitos, separados entre si, como a medicina, o direito, a política social e a tecnologia da informática. Mas isso se modifica quando nos referimos a uma categoria interpretativa, cuja especificidade mais própria consiste na capacidade de cruzar transversalmente aquelas linguagens particulares, referindo-nos a um e ao mesmo horizonte de sentido. Como fica evidente já a partir do título desse volume, a teoria da Immunitas propõe essa categoria como sendo a categoria da imunização. Aqui o Roberto Esposito falando. Os acontecimentos descritos acima, independentemente de sua desigualdade lexical, podem ser todos reduzidos a uma reação de proteção contra um risco. Nenhum dos acontecimentos mencionados por Roberto Esposito aponta para o fato de que nos encontramos em meio a uma época imunológica. Também o assim chamado imigrante, hoje em dia, já não é mais imunologicamente um outro. Não é um estrangeiro, em sentido enfático, que representaria um perigo real ou alguém que nos causasse medo. Imigrantes são vistos mais como um peso do que como uma ameaça. Também o problema do vírus de computador já não tem mais tanto impacto social. Não é por acaso que, então, em sua análise imunológica, Esposito não se volta para problemas da atualidade, mas exclusivamente a objetos do passado. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunorreação atuaria contrapondo-se ao processo de suspensão de barreiras. O mundo organizado imunologicamente possui uma topologia específica. É marcado por barreiras, passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros. Essas impedem o processo de troca e intercâmbio. A promiscuidade geral que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida e a falta da alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a hibridização, que domina não apenas o discurso teorético-cultural, mas também o sentimento que se tem hoje em dia da vida, é diametralmente contrária precisamente à imunização. A hiperestesia imunológica não admite qualquer hibridização. A dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe, quando não consegue de seu lado negar a aquele. A autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Um filosofês aqui tamanho, pessoal. Também a profilaxia imunológica, portanto a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro para provocar a imunorreação.
Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro, ele mesmo. Deliberadamente, faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal, a violência da doença. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem por seu turno sua dialética. Não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Daí a base, pessoal, da sociedade do cansaço. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. O filósofo francês Jean Baudrillard aponta claramente para essa violência da positividade quando escreve sobre o igual. Abre aspas aqui, gente. Quem vive do igual também perece pelo igual. Baudrillard fala igualmente da obesidade de todos os sistemas atuais, do sistema de informação, do sistema de comunicação e do sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura, mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual a partir da perspectiva imunológica. E essa é a debilidade de sua teoria. Abre aspas aqui. Não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em tempos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e a assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as formas humanas de defesa. Fecha aspas aqui, gente. Num sistema em que domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. A defesa imunológica volta-se sempre contra o outro ou estranho em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. Temos de distinguir entre rejeição imunológica e não imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual, um exagero de positividade. Ali não há participação de nenhuma negatividade. Ela tampouco é uma exclusão que pressupõe um espaço interno imunológico. A rejeição imunológica se dá, ao contrário, independentemente do quantum, pois é uma reação à negatividade do outro. O sujeito imunológico rejeita o outro com a sua interioridade. O exclui, mesmo que exista em quantidade mínima. A violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria da violência de Jean Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim, ele escreve, abre aspas de novo, gente, é uma violência viral, aquela da rede e do virtual, uma violência da aniquilação suave, uma violência genética de comunicação, uma violência do consenso. Essa violência viral, no sentido de não operar diretamente, através de infecção, reação em cadeia e eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa histórica através de um excesso de positividade, precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. Pessoal, esses foram os fragmentos iniciais da obra
A Sociedade do Cansaço, do filósofo e teórico sul-coreano Byung-Chul Han. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário, filosófico, sociológica aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literário-filosófico-sociológicas, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros e das minhas resenhas de filmes, considere a possibilidade de, segundo aí a sua condição financeira, apoiar esse canal como projeto de universidade aberta no YouTube, como membro humanista. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literário, filosófico, sociológica, gente. E tchau, tchau, pessoal!